Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e vou dar uma notícia para vocês da reabertura da Flórida. O que isso significa, né? O governador da Flórida, o DeSantis, ele hoje deu uma entrevista ao vivo para as TVs locais aqui do estado da Flórida e ele colocou algumas regras para a abertura da economia. Ele disse que os números aqui estão em declínio, já não está aumentando já tem um bom tempo. A Flórida até agora, até o presente momento, está com 33 mil casos e 1.000 e poucas mortes, quase 1.500 mortes, um negócio assim na Flórida, no estado inteiro, né? E ele dividiu em 3 fases a reabertura do estado. A primeira fase é uma fase onde praticamente a gente está de quarentena, mas com alguns serviços abertos. Então, escolas vão permanecer o estudo à distância, as crianças vão continuar estudando em casa, né, ou pelo algum tipo de videoconferência, fazendo todas as suas tarefas e as suas provas e tudo aquilo que tem que ser feito de casa, então não vai ser presencial. Restaurantes vão poder oferecer mesas ao ar livre, o espaço do restaurante vai ser reduzido na capacidade em 25%. Tá? Então, os restaurantes vão voltar a funcionar, mas precisa de ter um espaço de 1,5 metro aí das mesas, e vai ser 25% da sua capacidade que vai estar operando aí os restaurantes. As lojas, ele não citou na entrevista de hoje, mas pelo que eu estava lendo em alguns sites um pouco mais minuciosos quanto a tudo que está acontecendo, me parece que as lojas também vão abrir uma capacidade bem menor, muito provavelmente entre 25% e 30%, que é mais ou menos aquilo que ele está estabelecendo ali como linha. Bares, academias e serviços pessoais como cabeleireiro, essas coisas, não está autorizado a funcionar por enquanto. Então esses locais tá fechado, não vai ter bar, festinha, nightclubs, essas coisas, não pode. Ele também diz que ele quer que as pessoas continuem evitando aglomerações com mais de 10 pessoas, ou seja, grupos com mais de 10 pessoas, é o que ele está dizendo, não é para estar junto, e as pessoas, ele aconselha, não é uma ordem, a usar máscara, né? No condado de Miami-Dade, se eu não me engano, está obrigatório usar máscara, então até segunda ordem não acho que isso mudou. Por quê? Porque dentro dessa ordem de reabertura da Flórida, o governador colocou que o sul da Flórida, que são 3 locais, que é Miami-Dade, Broward e Palm Beach, não aderiu a nada do que ele falou quanto à questão de reabertura do estado. Então o plano vai ter 3 fases, vai começar tranquilo. Ele disse que não sabe quando que a segunda fase vai acontecer. E por dizer que não saber quando a segunda fase vai acontecer, as pessoas já começaram a ficar preocupadas. Aí, para amenizar a situação, ele disse, olha, não vão ser meses, vão ser semanas. Então a gente sabe que não é um período muito longo. Ele disse que tudo isso vai depender dos números que está sendo analisados. Muitas pessoas estão pensando que às vezes o governador está tomando uma medida simplesmente reabrir a economia. Não, você precisa sim reabrir a economia porque os danos vão ser muito grandes, mas com consciência. E o que ele está fazendo? Diminuindo o número, diminuindo a capacidade, diminuindo a aglomeração de pessoas para evitar que haja mais contaminações, mas comece a andar o mercado, comece a andar a economia. As pessoas estão preocupadas com a Disney, quando é que a Disney volta? Uma coisa que é bom deixar claro é o seguinte, o estado jogou esses guidelines, né? Mas cada governo local, ele decide como quer fazer. Por exemplo, ele disse, o governador, que agora, no dia 4, reabre a economia da Flórida dessa forma, lento, parcial, quase que uma quarentena disfarçada, mas os governos locais podem dizer diferente. Por exemplo, aqui em Orange County, a ordem, me parece, pelo que eu estava lendo, é que vão reabrir dia 11 de maio. Né? Então, vamos esperar o pronunciamento aqui da Flórida, de Orange County, mas eu acredito que vai reabrir dia 11 de maio, que era pelo que estava escrito. Então ele disse, vou esperar o governador falar, o prefeito de Orange County, para depois eu dizer para vocês como é que nós vamos proceder, mas até o momento seria dia 11 de maio.
Eu acredito fielmente que a Disney vai abrir, muito provavelmente, dia 11 também de maio. É o que eu estou acreditando que possa acontecer. Vamos esperar, tomara que sim. Eu estava lendo alguns sites e nesses sites deu a entender que a Disney vai fazer isso. A Disney vai mudar algumas coisas, principalmente nesse começo agora, depois do corona, né? Ela vai mudar a forma como as pessoas vão utilizar os serviços do parque, os serviços de entretenimento. Então, algumas coisinhas, inclusive isso foi ordem até federal, na primeira fase do parque, ele vai ter que operar na sua capacidade de 50%. Ou seja, o parque não vai poder ter mais do que 50% da sua capacidade ali, independente Disney, Universal, qual seja o parque. Os funcionários deverão usar máscaras, né? A temperatura das pessoas deverá ser verificadas. Então, muito provavelmente as pessoas vai ter algum tipo de aparelho ali para verificar a temperatura das pessoas. E pessoas com mais de 100 graus vão ser mandadas para casa. Não sei quanto que dá isso aí em Celsius. Os funcionários com sintomas de gripe serão obrigados a ficar em casa. Distribuidores de desinfetantes para as mãos, que são os álcool gels, eles vão ter que ser aqueles sem tocar, né? Vai ter que ter no parque, todos os parques vão ter que ter aquilo. E todas as áreas onde as pessoas têm contato vão ter que ser desinfetadas constantemente. Então isso é uma ordem que se você quer funcionar, quer, mas você vai ter que ter um funcionário só para ficar desinfetando atrações, onde as pessoas pegam, tudo isso. E a parte de alimentação muito provavelmente também diminuir a capacidade, as pessoas não poder comer num local aglomerado. Eu sei que muita coisa vai mudar, principalmente nesse começo. Eu acredito, gente, que até o ano que vem o mundo já está voltando à sua normalidade. Mas daqui até o final do ano as coisas vão funcionar, mas as pessoas vão ficar com medo ainda até aparecer uma vacina. Acho que a vacina é o ponto-chave de mudança de tudo isso que nós estamos vivendo. Também inclui orientações para evitar socialização em grupos de mais de 10 pessoas, dentro até da Disney, né? Ou dentro dos parques. E as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais idosas, não vão poder estar trabalhando também nesses parques. É uma orientação. Então é isso aí, pessoal. Um resumozinho para você entender o que está acontecendo aqui na Flórida. E conforme as notícias vão chegando, eu vou passando para vocês. Tá bom? Um abração. Curta o vídeo, compartilhe com as pessoas. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.